Bom, eu quero fazer para vocês uma demonstração rapidamente de funcionalidades de programação funcional em Rust, tá? Vamos começar a fazer um programinha. Primeiro, vamos criar uma struct para a gente navegar nela. Struct empregado. Ok. Vamos colocar algumas propriedades lá. Nome, string, salário, F64 tá bom, ponto flutuante. Ninguém vai ganhar o suficiente para ocupar 64 bits, mas tudo bem. Cargo, string. Não é para ficar bonito, tá? É só para... Tá aí uma struct. Vocês podem reparar que as propriedades, a struct, ela é dona das propriedades, ela não tem referência às propriedades, tá? E vamos fazer aqui na função main o seguinte, tá? Vamos instanciar essa struct. Para que a gente possa navegar nela, né? Vamos lá. Então, eu vou criar um vec. Para isso eu vou usar a macro vec, que já instancia o vec. Let empregados igual a vec, a macro está aqui, e entre colchetes eu vou colocar as instâncias de empregado que eu quero colocar lá dentro. Então vamos lá, empregado, né? Vou colocar aqui, tem que colocar os nomes, né, dos campos, nome, João, tá? Como isso aqui é um static string, eu tenho que colocar toString, tá? Para ele converter corretamente. E vamos lá, salário, vamos botar 1000, tá? Tá aqui. Cargo, analista, também é a mesma coisa, string. A formatação aqui no browser não é das melhores, mas eu quero usar o MyCompiler para ficar mais fácil para vocês verem. Criei um empregado, vamos criar outro. Empregado. Copia e cola. Você deve estar se perguntando por que a gente bota uma vírgula até mesmo quando não tem mais elementos, porque senão o compilador reclama. Melhor resposta, impossível. Vamos colocar aqui a Maria, tá? Vamos botar um salário nela para 2000, vamos dizer que ela é gerente, tá? Vamos colocar mais um empregado aqui, vou botar Ana, vamos dizer que ela ganha 3.000 e ela é diretor, tá? O cargo dela é diretor. Então tá lá, temos o nosso vetor com 3 empregados. O que a gente quer fazer com isso? A gente quer listar os salários dos diretores, daqueles empregados que são diretores. Nós queremos listar. Ok. Por enquanto só tem um diretor, mas pode ter mais, ele pode estar lendo isso de um banco de dados. Então vamos criar um vec aqui, ó. Let salários diretores. Eu quero vec de F64. Vec de F64. Tá lá, bonito. E quero fazer uma iteração. Então vamos lá. Empregados, iter. Vou iterar sobre a lista de empregados. Mas o que eu vou fazer aqui? Vamos pensar. Além de iterar, eu preciso pegar os empregados
cujo cargo é diretor. Então vamos usar o filter, né? Filter. Vamos criar uma expressão a closure aqui. É para empregado, né? Ponto cargo igual diretor. Pronto. Essa closure aqui, que é uma expressão lambda, né? É o suficiente para selecionar dos empregados aqueles que têm o cargo diretor. Ok. Tá, selecionei. O que, que eu faço com eles agora? Bom, eu quero o salário. Então, o salário é F64. Então, eu tenho que usar um map para pegar desse elemento que eu selecionei o que, que eu quero realmente gravar em salários diretores. Map. Map o que? Outra closure. Ponto salário. E, finalmente, um collect para consumir essa instância. Então, a partir daqui, em salários diretores, eu vou ter os salários dos caras que são diretores. Tá? Eu posso imprimir. Vamos lá. Print ln salários dos diretores. Aí vem uma coisa aqui, olha só. Eu vou imprimir um VEC, tá? O VEC, ele já implementa o trait debug. Então eu posso usar a formatação de debug aqui, ó. Isso vai me permitir imprimir diretamente o VEC, sem me preocupar em pegar apenas o salário e imprimir. Eu posso imprimir diretamente o VEC, tá? Será que vai rodar? Vamos ver, vamos testar, né? Atenção, porque sempre pode dar um erro. E deu um erro. Vamos lá, está reclamando do toString, né? 10 toString. Está reclamando do toString. Claro, está reclamando do toString porque o toString não começa com maiúsculo, é com minúsculo. Ok. A gente podia fazer um replace all aqui, mas eu prefiro ter um pouco mais de controle nesses casos. Deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Não, foi só isso mesmo. Então vamos executar. Só deu um warning, né? Porque o nome não está sendo lido. A gente poderia colocar modificar essa anotação aqui para não dar o warning com never used, porque a gente nunca está usando o nome, a gente só atribui a ele e não usa, tá? Não tem problema para mim, mas o resultado está aqui, ó. Salários dos diretores 3.000, porque o único funcionário que é diretor é a Ana e ela ganha 3.000. Então a gente criou um programa, um código usando Closure, que é a lambda dentro do Rust, né? E usando expressões funcionais. Isso aqui é uma expressão funcional. A gente consegue executar tudo sem deixar efeito colateral no código, tá bom? Vamos continuar agora para ver como funciona isso. Muito bem, vamos mostrar agora os elementos de programação funcional do Rust, né? Em especial a Closure. Closure é a lambda do Rust. Mas antes disso, eu quero falar sobre generics. Se você programa em alguma linguagem de programação moderna, você está acostumado com esse tipo de coisa aqui, ó. O que é o generics? É uma função genérica parametrizável que ela pode operar sobre tipos de dados diferentes, tá? Nesse caso aqui, ela recebe dois elementos do tipo T e retorna o tipo T.
tá? E aqui eu passo, ó, no primeiro exemplo, eu passo dois números inteiros, ó, maior no 1, no 2. No segundo caso, eu passo dois caracteres e chamo maior com os dois caracteres. Então ele está operando sobre inteiros e sobre caracteres. Tá? Vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos lá. Cargo script generics rs. Funcionou. O maior número é 20, o maior caractere é B. Ok. Então o generics em Rust não é diferente do generics em Java ou em qualquer outra linguagem. O que existe é isso aqui, ó. Tá vendo? Normalmente você botaria apenas fn maior de t. T é o tipo parametrizável. E a gente tem aqui os parâmetros do tipo T e o retorno do tipo T. A função faz o quê? If A maior que B, retorna A. Se não, retorna B. Em Rust nós não precisamos escrever nem return nem ponto e vírgula, tá? Quando você quer retornar um valor. Mas o que seria isso aqui? Isso aqui é um trait, tá? Em Rust, quando você cria uma função genérica, você precisa especificar limites para essa função, limites do domínio do tipo para essa função. Quais são os tipos que você pode passar para ela? Nesse caso aqui, nem todos os tipos implementam funcionalidades que permitem comparação entre eles, tá? Então isso aqui poderia dar um erro. Para evitar isso, eu estou dizendo que T, você pode passar qualquer tipo T, desde que T implemente esse trait aqui, partial word. Significa que ele é ordenável. Tá? Com isso, eu consigo ter uma ordenação que me permita perguntar se um elemento é maior do que o outro. No caso, o int i32 e o char, eles implementam partial word. Então eu posso chamar essa função com eles. Se eu chamasse com um tipo que não implementa partial order, eu ia tomar um erro de compilação, melhor do que tomar um erro de produção. Bom, isso é o genérico, tá? Não tem muito mais o que falar. Vamos falar sobre closure, tá bom? Closure é uma função inline, vamos pensar assim, tá? Você tem aqui, ó, delta. Delta recebe três argumentos do tipo F64, A, B e C. Você precisa anotar o tipo dos argumentos? Dependendo do caso, você precisa sim. Tem casos que você não precisa anotar o tipo, você bota só o parâmetro. Mas tem casos que ele consegue inferir o tipo a partir do uso, mas tem casos que ele vai reclamar. Então recebe A, B e C e retorna B2 menos 4AC. Acabou. É o delta de uma equação de segundo grau. X1 recebe A, B e C e retorna menos B mais delta barra 2A. X2, a mesma coisa, menos B menos delta barra 2A. Aqui eu testo com três coeficientes, né? Calculo o delta e calculo x1 e x2. Vamos rodar esse código. Cargo script closure rs. Desculpa, closure 1 rs. Às vezes o óculos aqui não está muito bom. Tá lá. O delta é 1, x1 é menos 1, x2 é menos 2. Então eu usei aqui ó, três funções closure e estou invocando elas aqui. Delta ABC, x1 ABC, x2 ABC. Tá como se fosse uma função comum. Então, isso é uma closure, seria o equivalente a um lambda nas linguagens tradicionais diferentes de Rust. Vamos ver um outro exemplo de closure. A sintaxe do closure, você bota dois pipes separando o ou os
argumentos, tá? Para closure. E depois você bota o corpo da closure. Nesse exemplo anterior, o corpo era só uma expressão, tá? Aqui, aqui e aqui. Então, se é só uma expressão, só um comando, você não precisa colocar entre chaves. Quando você tem um corpo com múltiplas linhas, você precisa colocar esse corpo entre chaves. É o que está aqui. Então aqui eu tenho uma closure de múltiplas linhas e um detalhe muito interessante. A closure ela é sensível ao escopo de onde ela está sendo usada. Repara que ele está usando aqui nessa closure duas variáveis, x e y, que estão definidas dentro do mesmo escopo. Elas precisam existir, senão essa closure vai dar erro de compilação, que as variáveis não estão no escopo. Tá? Então, a closure é sempre sensível ao contexto onde ela está, ao escopo onde ela está. Está aí. O resultado é 34. Vamos ver mais sobre closure. Ah, isso aqui é o seguinte. Quando você usa cargo script, não adianta você botar o cargo toml. Você tem que botar essas informações dentro de comentário, que eu quero usar a edição 2021 do Rust. Não quero usar a antiga de 2015, senão ele usa de 2015. Muito bem. Quero mostrar agora para vocês que a gente pode usar uma closure. Closure e funções em Rust são cidadãs de primeiro nível, são como se fossem variáveis. Você pode declarar, pode passar como parâmetro, você pode fazer o que você quiser, tanto com function como com closure. Aqui eu tenho uma função teste que ela recebe um tipo, ela é genérica, tá? Ela recebe um tipo f e retorna um tipo i32. O que é f? Aí é que tá. F é um tipo que implementa o trait function i32, ou seja, ele implementa o trait function, ele é uma função, e ele recebe i32 como parâmetro. Então, seja qual for a função que eu passar como parâmetro aqui, ela tem que ser uma função e ela tem que receber um inteiro de 32, retornando um inteiro de 32. Entenderam isso? Ó? Isso aqui limita o domínio das funções que eu posso passar para cá. Eu não posso passar uma função que não retorna nada. Eu não posso passar uma função que recebe dois argumentos. Tem que ser uma função que recebe um inteiro 32 bits e retorna um inteiro 32 bits. Isso é o que f vai ser. Então eu recebo um argumento f minúsculo do tipo f maiúsculo. E simplesmente eu invoco esse argumento. Já que ele é uma função, eu posso invocar. E estou retornando o retorno dessa função. Ó. Não tem return, não tem ponto e vírgula. Então eu simplesmente recebo uma função, invoco essa função e retorno o que ela retorna. Acabou. Só isso. Agora vamos ver como é que a gente usa. Ó. Let x igual a teste, ou seja, estou invocando isso aqui. Desse lambda aqui, ó, ele recebe y. Reparem, eu não disse, não anotei o tipo de y, ele deduziu o tipo de y, porque teste espera uma fn de i32. Então y vai ser o quê? Um i32. E ela retorna y mais 5, tá? Só isso. Quando eu chamo teste passando essa função, o que teste vai fazer? Vai invocar essa função com o argumento 10. Qual é o resultado? 15. Ok, bonito. Então, eu estou chamando a função com um closure, uma closure. Aí, não satisfeito, eu criei uma função chamada outro, que recebe um i32 e retorna um i32. Portanto, ela atende a essa restrição aqui. Ó. Recebe um i32, retorna um i32. E o que ela retorna? X vezes 100. Multiplica por 100. Aí eu vou chamar teste passando outro. Eu não passo argumentos, eu passo só o nome da função. Teste vai invocar essa função com o valor 10. 10 vezes 100, 1000. Vai retornar 1000. Vamos lá. Cargo
script closure 3rf 15 e 1000. Ou seja, eu posso passar um lambda como argumento para uma função, ou posso passar uma função como argumento para outra função, desde que eu limite aqui o domínio das funções que eu posso passar. Assim como o trait fn, existem outros traits que podem ser usados aqui. No PDF eu explico alguma coisa sobre isso. Vamos mais sobre closure. Tá? Outra maneira de limitar o domínio das funções que podem ser passadas é usando esse where aqui, ó, tá? Então, é o mesmo código de anterior. Apenas eu não estou mais colocando o limite aqui. Ele recebe um tipo f e dentro do corpo da função, veja bem, ainda antes de entrar no corpo da função, estou especificando where f tem que ser uma função que recebe um i32 e retorna um i32. E agora sim vem o corpo dessa função aqui. O where ele serve para limitar o escopo. Ele é um pouco mais explícito, mais documentacional, tá? Se você preferir usar assim. E funciona da mesma maneira. Closure 4. Pronto, funcionou da mesma maneira. Você pode usar dessa maneira aqui, tá? Ou você pode usar com o where aqui, ó. Depois do where você bota uma vírgula, aí vem o corpo da função. Mais sobre closure. Aqui eu estou com outro exemplo para vocês, ó. Eu estou criando uma calculadora, que essa calculadora praticamente não faz nada. A implementação dela, ela tem um valor i32, a implementação tem um nil, né? E tem um método aplicar, que é genérico. Ele recebe uma função, uma operação, tá? E ele vai aplicar essa operação em cima do valor, ó, do valor da instância. Só que ele limita, tem um where aqui, ó. Essa função que ele recebe em operação, tá? Ela tem que ser do tipo f. E f é o quê? Uma função que recebe um i32 e retorna um i32. Então aqui eu defino, ó, duas operações, adicionar e multiplicar. Adicionar x retornando x mais 5. Multiplicar x retornando x vezes 2. E aí eu chamo calc, aplicar, adicionar. Calc, aplicar, multiplicar. Ele vai passar essa closure para a função, dentro desse parâmetro aqui, operação, vai verificar se ele atende essa restrição, né? Se a operação atende essa, e vai invocar a operação com o valor da struct. É como se fosse um visitor, né? Eu estou passando um visitor parametrizável em cima da struct. Interessante isso, né? Vamos ver funcionando. Cargo, script, closure 5rs. Está lá. Resultado da adição, resultado da multiplicação. Uma coisa muito legal são as expressões que a gente pode usar em programação funcional, né? A gente tem várias funções que a gente pode usar. A iter, que ela itera sobre uma coleção retornando um elemento de cada vez. A filter, que filtra os elementos que está recebendo, ela vai passar para o map se atender essa condição. Tá? O map, que transforma um elemento em outro. Tá vendo? Aqui eu estou transformando x em x vezes 2. Aqui eu estou transformando referência x para x. Eu estou fazendo uma cópia. Tá? E eu posso fazer o collect, que é o resultado final. Tá? Existem outras expressões. Existe o fold, que eu vou mostrar aqui também. Deixa eu mostrar para vocês o resultado disso aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um vetor de números, aí eu estou dobrando os números, estou retornando um vetor com esses números dobrados. Ó. Itero sobre o vetor original, transformo cada elemento, tá, que ele vai receber uma referência para o elemento, em esse elemento vezes 2 e colecto. Pronto. Aí dentro de número dobrado eu vou ter elementos, que
São esses elementos multiplicados por 2. E aqui eu estou usando um filter para selecionar apenas os elementos pares, aqueles que divisíveis por 2 resultam zero. Repara que eu tive que botar aqui, ó, a de referência. E mapeio essa referência para x, porque esse vetor tem referências. Para o próprio x, eu faço uma cópia e coleto. Então eu pego os números pares. Vamos lá. Expressões. Números dobrados e os números pares. Aqui eu preciso fazer essa transformação, eu preciso gerar uma cópia do elemento, senão ele vai dar erro. Eu estou pegando um elemento de um vetor, tentando jogar em outro, elemento de número, e tentando jogar em números pares. Ou eu faço um map desse jeito, de referência para cópia, ou eu uso a função copied, que vai copiar o elemento também. Ela só vai copiar um elemento, não vai copiar o vetor inteiro. Tá? Então aqui nós usamos expressões. Temos também o for each, tá? For each é comum em todas as linguagens. For each você passa uma lambda, aqui ó, é muito utilizado para você fazer coisas como imprimir o elemento, esse tipo de coisa, tá? Nós temos também o fold. O fold, o que ele faz? Até agora nós vimos filter, map, collect para pegar de uma coleção e gerar outra coleção. E se eu quiser fazer uma redução? Eu quero fazer um map reduce, eu quero reduzir uma coleção a um número. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, eu quero calcular o desvio padrão desse vetor. Como eu faço isso? Em uma expressão de programação funcional, né? Bom, está aqui. Primeiro eu preciso saber a média. Então eu itero sobre a coleção, calculo, vou somando, dividido pelo número de elementos. Tá? Tá aqui, que eu peguei aqui, ó. Então eu tenho a média aqui. O desvio padrão, na verdade, a gente deveria calcular a variância e depois tirar a raiz quadrada, mas eu já fiz uma maracutaia aqui para demonstrar o fold para vocês. Então, eu estou iterando sobre os elementos, está aqui, tá? Estou iterando. Só que eu faço o seguinte, eu faço um fold. O resultado do fold e da iteração, que termina aqui, ó, tá? Vai retornar um número só, porque o fold retorna um número só. É só eu tirar a raiz quadrada desse número e eu tenho o desvio padrão. Mas como funciona o fold? Esse aqui é o valor inicial e esse aqui é uma lambda que vai ser rodada a cada iteração. Tá aqui, ó. A cada iteração, ele vai ter uma variável ACC, que ele vai passar como parâmetro, e vai ter um x, que é o elemento do dado. Aí eu x menos média, elevo ao quadrado, divido por n menos 1 e vou acumulando isso aí já dividido. No final, ele vai retornar o próprio ACC, o primeiro parâmetro. Tá? O primeiro parâmetro é o acumulador. Ele não precisa se chamar ACC, mas é esse cara que ele vai retornar quando os dados acabarem. Então, eu tenho que acumular nele o que eu estou calculando. No final, eu tiro a raiz quadrada disso. Funciona? Funciona. Cargo, script, pd, def. Tá lá, calculou o desvio padrão. O legal disso, infelizmente, não dá para calcular a média junto com isso aqui, tá? Ia ficar uma expressão extremamente complexa e nem sei se ia dar certo. Mas veja, quase não tem efeito colateral, ó. Essas variáveis, eu não estou alterando nada que foi definido antes. Inclusive as variáveis não são nem mutáveis, elas são imutáveis. E eu consigo calcular o desvio padrão aqui. Tá? É um belo exemplo de programação funcional. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, os elementos de programação funcional em Rust.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.